Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí continuar essa parte nossa aqui de estudo de fluidos e termodinâmica. A gente já terminou a parte de fluidos, onde ali a gente estudou hidrostática e hidrodinâmica. E agora a gente vai começar um outro assunto, um novo conteúdo, vou chamar assim, tá certo? Que é o conteúdo de termodinâmica. Para a gente trabalhar a termodinâmica, primeira coisa que a gente tem que falar é sobre temperatura. Por quê? Porque a gente vai falar, eu vou comentar hoje sobre algumas propriedades macroscópicas, mas para a gente falar de termodinâmica, a gente quer saber como que fluxo de calor ele pode se transferir entre materiais, por exemplo, e como que a gente pode utilizar essa energia térmica, por exemplo, para realizar um certo trabalho, que seria a parte final, quando a gente for estudar máquinas térmicas. Então, é isso que a gente quer estudar nesse conjunto de termodinâmica. Mas para isso a gente tem que começar, igual a gente começou lá em mecânica, que a gente começou definindo posição, velocidade, aceleração, essas quantidades básicas, a gente tem que começar também definindo algumas quantidades básicas que a gente vai trabalhar com termodinâmica. E é isso que a gente vai fazer nesse início. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre como a gente consegue enxergar essa quantidade que a gente chama de temperatura. A gente vai falar um pouquinho de pressão, volume e essas quantidades macroscópicas que a gente trabalha com termodinâmica. É isso que a gente vai falar aqui, por enquanto, nesses vídeos, certo? Então, só um resuminho aqui que a gente viu. A gente falou sobre hidrostática e hidrodinâmica. A gente viu como que a pressão varia com a profundidade de líquidos. A gente não trabalhou nessa disciplina com pressão variando na atmosfera. A pressão ela varia de acordo com essa fórmula aqui, tá certo? Com essa equação. Então, a gente tem P2, a pressão no nível mais fundo, num certo recipiente com água, por exemplo, é a pressão no nível mais alto, mais ρ de H, onde H é essa diferença de altura. A gente viu aplicações disso no barômetro, no manômetro, no macaco hidráulico. A gente falou do princípio de Pascal, o princípio de Arquimedes, que é o princípio vai nos dar o empuxo. A gente falou de conservação da massa, que nos retornou, por sua vez, a equação para a vazão de um certo fluido que esteja em movimento. Então, até princípio de Arquimedes aqui a gente estava tratando de hidrostática. Daqui para frente a gente tratou de hidrodinâmica. Então, a vazão num fluido que está em movimento ela é dada pela área do fluido vezes a velocidade do fluido naquele ponto. Sendo que aqui a gente já está se resumindo a fluidos ideais ou líquidos ideais, onde a densidade ela é constante. O líquido ele é incompressível. Depois a gente estudou a conservação da energia para um certo encanamento, que, por exemplo, ele tenha várias áreas e alturas diferentes, e a gente viu que a equação de Bernoulli ela vai valer, tá certo? Então isso aqui a gente deduziu em outro vídeo aí para trás. Isso foi o que a gente estudou. Agora a gente vai começar a falar de temperatura. Qual vai ser a ideia que a gente vai querer passar nesse início? Nesse início a gente vai falar de temperatura e de teoria cinética dos gases. Eu vou comentar um pouquinho sobre essas coisas aqui nesse vídeo e depois a gente vai ampliando o nosso conhecimento aí. Mas a ideia nossa vai ser isso aqui, ó. Aqui eu coloquei com partículas, tipo como se fosse um gás, mas não necessariamente a gente precisa de pensar num gás. Pode ser, por exemplo, essa mesa aqui que eu estou encostando nela e eu estou sentindo aqui que essa mesa tem alguma temperatura, por exemplo, diferente do mouse. Mas só que isso é sensação térmica, que é diferente de temperatura. Depois eu vou comentar isso um pouquinho também, tá certo? Mas é esse tipo, não precisa de ser gás igual eu estou mostrando aqui nessa simulação. Mas isso aqui para a gente entender tá beleza, dá para a gente ter uma ideia, inclusive para dar spoiler de teoria cinética dos gases que a gente vai ver depois. Eu já coloquei aqui nessa simulação, aqui tem 200 partículas nesse lado direito e aqui tem 200 partículas nesse lado esquerdo. Vocês estão vendo que nesse lado direito, aqui nessa parte vermelhinha, as partículas estão mais devagares, elas estão mais lentas, tá certo? E nesse lado esquerdo aqui, as partículas estão bem mais rápidas. E aqui vocês estão vendo que eu já coloquei aqui a temperatura média desse lado esquerdo é 500 Kelvin e a temperatura média do lado direito 150 Kelvin. Se eu diminuir a temperatura aqui do lado esquerdo, vocês vão ver o que vai acontecer com a velocidade das bolinhas. Vocês estão vendo o que aconteceu aqui. As bolinhas ficaram mais lentas, tá certo? Quando a gente for estudar a teoria cinética dos gases, a gente vai ver justamente isso. A gente consegue associar esse conceito de temperatura com o movimento médio ou com a energia cinética média das partículas que constituem esse material. No caso aqui eu tenho o material da esquerda e o material à direita. Então eu vou aumentar a temperatura aqui desse lado esquerdo, eles estão bem mais rápidos. Estão lá. E aqui eu tenho o lado direito aqui, que as partículas estão devagar. E, além disso, esses camaradas eles não estão em contato. Essa barra verde aqui, ele é um divisor. É como se eu estivesse dividindo termicamente esses dois recipientes, tá beleza? E aqui eu vou fazer um negócio e vou deixar a simulação rodando para depois eu voltar nela. O que eu vou fazer? Que eu vou remover esse divisor.
vocês vão ver imediatamente o que vai acontecer com essas temperaturas aqui, ó. Elas vão se alterar. E isso é um tipo de estudo que a gente faz nessa disciplina, inclusive, que chama termometria. Mas eu vou dividir aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Olha só, a temperatura do lado esquerdo está começando a diminuir e do lado direito começando a aumentar. Mas isso eu vou deixar isso aqui rodando, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Beleza? Então a ideia nossa é essa. A ideia nossa vai ser tentar interpretar a temperatura dessa forma, como sendo um movimento de moléculas ali. Mas para isso a gente tem que definir algumas coisas. Então a gente pode descrever esse modelo, um modelo, por exemplo, aqui eu coloquei um modelo bem simplista para um sólido. Um sólido eu posso imaginar ele como sendo composto aqui de várias moléculas e átomos, e essas moléculas elas estão ligadas através de alguma força ou algum tipo de interação elástica, tá certo? E elas ficam ali se movimentando e vibrando ali, tá beleza? E à medida que eu vou aumentando a temperatura, a vibração dessas moléculas começa a aumentar mais. Inclusive, isso pode nos dar até a questão da dilatação de sólidos, que a gente, inclusive, nem vai trabalhar nessa disciplina FIF 193, não. Mas olha só, esse aqui é um modelo para um sólido, um modelo bem simplista. Sólidos não são assim. Para estudar sólidos em física, a gente tem que ir para uma área em física que é muito legal, mas que não é o que a gente vai trabalhar, que chama física da matéria condensada, mas não é o que a gente está trabalhando, só estou tentando passar a ideia para vocês. A gente pode escrever um sólido, por exemplo, com esse modelo aqui estatístico, com esse modelo aqui de bolinhas e molas, só que um sólido é composto por muitas bolinhas e molas. Se ele é composto por muitas bolinhas e molas aqui, a gente tem que trabalhar com valores médios desses caras. A gente tem que trabalhar estatisticamente com esse objeto aqui. E trabalhar com valores médios e estatística desses objetos aqui, a gente vai para uma área da física que chama física estatística, que não é o que a gente vai trabalhar. Então, ou a gente pode trabalhar o conceito, olhar o microscópico desse objeto e trabalhar os valores médios, ou a gente pode descrever esse objeto aqui termodinamicamente. Descrever termodinamicamente, o que eu vou entender por isso é descrever esse objeto aqui utilizando quantidades macroscópicas desse objeto. Por exemplo, o tamanho dele eu pego uma régua e meço, tá certo? Eu não preciso de pegar tentar ver qual que é a velocidade de cada moleculinha aqui não, tá beleza? Então a gente pode também, para um gás, por exemplo, esse gás aqui, eu posso escrever esse gás aqui utilizando física estatística, utilizando valores médios da velocidade de cada moléculazinha aqui, do conjunto dessas moléculas, quer dizer. Então a gente pode escrever também um gás dentro de uma caixa aqui, esse modelo estatisticamente, trabalhar com valores médios. Só que isso a gente vai lá para a teoria cinética a gente vai tratar nessa disciplina, ou para a física estatística, a gente está trabalhando no microscópio. Nessa disciplina aqui, tirando a parte que a gente vai trabalhar de teoria cinética dos gases, a gente vai trabalhar mais com as quantidades macroscópicas de um sistema. Então a gente pode escrever o sistema termodinamicamente, utilizando as quantidades macroscópicas. E o que eu estou querendo dizer por quantidades macroscópicas? É, por exemplo, a pressão que esse gás está exercendo nas paredes dessa caixa, o volume dessa caixa, o volume que o gás está ocupando dentro dessa caixa, a temperatura que os gases do gás dentro dessa caixa, a quantidade de partículas que tem de gás dentro dessa caixa, a energia interna, isso são todas quantidades que a gente pode dizer macroscópicas ou quantidades termodinâmicas. Então, por exemplo, nessa caixa aqui agora, se eu colocar essa caixa que ela tinha, essa metade aqui como sendo um objeto e essa outra metade aqui como sendo outro objeto. Agora ela está completa aqui, a gente pode até analisar ela completa aqui, tá certo? Então, quais quantidades que a gente pode analisar dessa caixa aqui? A gente pode analisar, por exemplo, o número de partículas aqui, que é 400. A gente pode analisar a temperatura dessa caixa aqui. Vocês estão vendo que a temperatura aqui está quase igual das duas partes. Isso é um conceito que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente pode utilizar o volume dessa caixa como sendo uma quantidade termodinâmica, então e assim por diante. Então a gente vai selecionar essas quantidades como sendo as quantidades que a gente vai trabalhar macroscópicas na nossa termodinâmica aqui, tá beleza? Então quais quantidades que a gente vai trabalhar? Isso aqui você já pode até ir lembrando isso aqui, ó. A gente sempre vai trabalhar com a pressão que o gás exerce na caixa, com o volume da caixa, com a temperatura do gás na caixa, quantidade de partículas, energia interna, essas são as quantidades que a gente vai trabalhar. Tá beleza? Exceto quando a gente for falar de teoria cinética dos gases. Mas só que quando a gente estiver trabalhando com termodinâmica nessa disciplina, a gente vai se interessar nessas quantidades aqui. Tá certo? Então, continuando aqui, eu vou voltar naquela simulação, porque olha só, vocês lembram lá que
essa metade esquerda aqui da caixa, ela começou com 500 Kelvin e essa metade direita começou aqui com 150 Kelvin. Eu estou deixando essa simulação rodar aqui, foi por querer. Porque olha só, a temperatura desses camaradas, ela fica variando aqui bastante, porque está mexendo com partículas aqui, mas só que vocês podem ver que a temperatura está mais ou menos igual, está ali variando entre 320 Kelvin por aí, tá certo? Isso aqui é um conceito muito importante, que é o conceito de equilíbrio térmico. Quando essas duas partes dessa caixa, elas chegam numa temperatura que ela é aproximadamente igual, a gente fala que essas duas caixas elas estão em equilíbrio térmico. Nesse caso aqui, que a gente está trabalhando com gases aqui nessas duas partes da caixa, fica um pouco mais complicado, mas pra gente a gente pode assumir isso. Olha só, a temperatura aqui está mais ou menos aqui 320 Kelvin e a temperatura aqui está mais ou menos 320 Kelvin. Vocês estão vendo que essas duas partes que antes estavam com 500 Kelvin e 150 Kelvin, elas agora estão no que a gente diz que é a mesma temperatura. Isso é um conceito muito importante, que é o conceito de equilíbrio térmico. E a gente nessa disciplina, a gente só vai trabalhar com a gente fala que a gente está trabalhando na termodinâmica de equilíbrio. Trabalhar com termodinâmica de não equilíbrio é um assunto extremamente complicado que a gente não vai entrar nessa disciplina. Beleza? Então, olha só, vocês estão vendo aqui que a temperatura está aproximadamente igual. Ah, Léo, mas ela varia aqui. Varia porque a gente está trabalhando nesse limite aqui de poucas partículas, com gases aqui e tal. Mas vocês estão vendo que ela está bem próxima aqui. Aproximou aqui de 320 Kelvin, varia de um lado ou outro, mas só que ela está ali próxima de 320 Kelvin. Tá certo? Inclusive, essa temperatura de equilíbrio a gente consegue calcular quando a gente for trabalhar com termometria. Beleza? Então, essa que vai ser a ideia. Então, equilíbrio térmico é o quê? A ideia de equilíbrio térmico é o quê? Se a gente tem aqui dois objetos, o objeto A que está a temperatura A e o objeto B que está a temperatura B, se vocês lembrarem aqui, é como se fosse esse lado esquerdo a 500 Kelvin e esse lado direito a 150 Kelvin. Ninguém me perguntou, porque vocês estão vendo no YouTube, mas só que eu vou perguntar. O que é esse tal de Kelvin? Daqui a pouco a gente vai começar a definir escalas de temperatura. Como que a gente define escalas de temperatura? E aí a gente vai poder falar um pouquinho de Kelvin, um pouquinho de Celsius e um pouquinho de Fahrenheit. Tá beleza? Então, olha só, qual que é a ideia de equilíbrio térmico? Eu tenho aqui um objeto a temperatura A, um objeto a temperatura B. Eles estão isolados termicamente, tá certo? Eles estão um no lugar, outro no outro, tá beleza? Só que aí a gente vai e coloca esses dois camaradas em contato, que foi o que eu fiz aqui na simulação. Eu retirei o divisor e coloquei esses dois caras em contato. O que acontece depois de um certo tempo? A gente tem que esperar um certo tempo, inclusive por isso que eu deixei a simulação rodando. Depois que a gente espera um certo tempo, esse objeto A que tinha temperatura TA, ele vai para uma temperatura T, e esse objeto B, ele vai para a mesma temperatura T. Eles igualam a temperatura desses dois objetos, o objeto A e o objeto B. Quando esses dois objetos estão à mesma temperatura, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico, tá certo? Eles alcançaram o equilíbrio térmico. Dois objetos eles alcançam o equilíbrio térmico quando eles têm a mesma temperatura. Vocês podem pensar isso quando a gente está medindo temperatura de corpo, quando a gente está com febre. A gente pega o termômetro ali, que ele vai estar a 28 graus mais ou menos, a gente coloca ali debaixo do sovaco e deixa ali o termômetro um tempo, o termômetro ele vai chegar à nossa temperatura. Quando a gente lê o termômetro, a gente fala, nossa temperatura é igual à temperatura do termômetro. Por quê? Porque a gente alcançou o equilíbrio térmico junto com o termômetro. Tá beleza? Então a ideia é essa. Eu tenho um objeto que é temperatura TA, um objeto é temperatura TB. Quando a gente coloca os dois em contato térmico, eles alcançam a mesma depois de um certo tempo eles alcançam a mesma temperatura. A gente fala que a gente atingiu o equilíbrio térmico quando eles estão à mesma temperatura. Tá beleza? Só que note só o seguinte, os objetos eles não precisam de ter o mesmo volume, não precisam de ter pressões iguais. A gente está falando que os objetos eles alcançam o equilíbrio térmico quando essa quantidade, que é a temperatura, ela é a mesma. O termômetro ele não tem o mesmo volume da gente, só que a gente fala que a gente está na mesma temperatura do termômetro, a gente lê lá que a gente alcançou o equilíbrio térmico junto com o termômetro, tá certo? E aí, para finalizar esse vídeo um pouquinho, ainda vai demorar um pouquinho, calma aí. Mas só que talvez ele fique um pouquinho grande esse vídeo, mas beleza. A gente tem que, antes de começar a falar das leis da termodinâmica e antes de falar de escala de temperatura, a gente tem que falar da lei zero de termodinâmica. Que ela parece meio óbvia, mas ela é muito importante e ela chama lei zero porque ela foi descoberta depois da primeira e da segunda lei. Mas só que ela é tão importante colocar lei zero da termodinâmica porque ela introduz o conceito de equilíbrio térmico entre partes, tá certo? Então, olha só, a gente já falou que um corpo A ele vai estar em equilíbrio térmico com o corpo B quando esses dois corpos estão em contato e alcançam a mesma temperatura,
certo? Então essa é a ideia de equilíbrio térmico para dois corpos. Mas agora vamos supor o seguinte, eu tenho aqui um corpo A, que ele tem um certo volume qualquer, feito de algum tipo de material. Eu tenho um corpo B, que é feito de algum outro material e tem um certo volume. E tem um outro corpo C, certo? O que a lei zero da termodinâmica vai me dizer? Ela vai me dizer o seguinte, esse slide aqui é a lei zero da termodinâmica. Ele vai me falar o seguinte, que quando o corpo A, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então olha só, A está em equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C, isso significa que esse corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B aqui, tá certo? Então olha só, se A está em equilíbrio térmico com C, se A tem a mesma temperatura de C, e B tem a mesma temperatura de C, isso significa que esse corpo A ele está em equilíbrio térmico com o corpo B. O que significa isso? Significa que se eu tiver o corpo A em equilíbrio térmico com C e o corpo B em equilíbrio térmico com C, se depois eu pegar esse corpo B e colocar ele em contato com o corpo A, eles vão ter a mesma temperatura. E aí tem uma simulaçãozinha que eu achei bem interessante, eu vou colocar aí na descrição, que é essa simulação aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui o corpo A, ele está a 40 graus, certo? Opa, deixa eu colocar esse camarada aqui, senão vocês não vão me enxergar, né? Aqui, ó. Eu tenho aqui o corpo A, que ele está a 40 graus. Eu tenho aqui o corpo B, que está a 20 graus, que é esse corpo aqui embaixo. E tem o corpo C, que está a 10 graus, certo? O corpo A não está em contato com o corpo B. O corpo A está em contato com o corpo C e o corpo B está em contato com o corpo C. Vocês estão vendo que nenhum dos três está em equilíbrio térmico, porque cada um tem uma temperatura, beleza? Ó, esse aqui tem 40, esse tem 10, esse tem 20. Quando eu der o run aqui, quando eu der para começar a simulação, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu estou pedindo aqui para mostrar o fluxo de calor, só para dar para vocês entenderem. Eu posso pedir aqui para o mouse mostrar o fluxo de energia, a energia térmica, mas eu não quero. Eu quero que ele mostre a temperatura, para vocês verem o que vai acontecer também. E vocês vão ver que vão aparecer dois gráficos. Um gráfico é da temperatura do corpo A, o outro gráfico é da temperatura do corpo B. Vocês vão ver o que vai acontecer com elas. Então vou dar o run aqui, ó. Olha só, essas linhas aqui são linhas de fluxo de calor, todas essas linhas aqui, vocês viram que as linhas estão saindo aqui do quente e vindo para o frio, é isso que está acontecendo, tá beleza? Olha só, o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo, ele vai começar a entrar em equilíbrio térmico com o corpo C, e o corpo B vai começar a entrar em equilíbrio térmico com o corpo C, tá certo? Olha lá, olha lá. Esse camarada aqui, deixa eu reiniciar aqui, ó, run. O que está acontecendo aqui? Ó? Esse camarada que estava com 40 graus, eu vou começar de novo, porque eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, para onde que estava apontando as linhas de fluxo no início. Vocês vão ver que o calor vai estar vindo do corpo A para o corpo C e do corpo B para o corpo C. Depois ele começa a vir tudo do A, do C para o B, certo? Olha lá. Olha lá. As setinhas estavam para cá e agora elas vão se tornando para cá. Ó. Tá certo? Olha lá. Agora esse camarada aqui, ó, esse corpo A que estava com 40 graus está diminuindo a temperatura dele. Esse camarada que estava com 10 graus está aumentando a temperatura dele. E esse camarada que estava com 20 graus, ele primeiro diminuiu a temperatura e agora ele está voltando, está aumentando de novo. Esse gráfico aqui, ó. Ele começa, ele vai subindo. Tá certo? E olha o que vai acontecer depois. Se a gente deixar tempo suficiente, eu vou retornar a simulação de novo depois. E vou deixar aí para vocês brincarem. Mas olha só. Se a gente deixa tempo suficiente, o que vai acontecer? A temperatura desse jeito aqui, que era 40 graus, ela está diminuindo e esse corpo A ele está entrando em equilíbrio térmico com o corpo C. O corpo B ele está entrando em equilíbrio térmico com o corpo C, tá certo? O que a lei zero da termodinâmica está me dizendo é o seguinte, e isso não é óbvio, eu não acho trivial, vocês têm que dar uma pensada sobre isso, o que a lei zero da termodinâmica está me falando é o seguinte, que esse corpo A, por ele estar em equilíbrio térmico com o corpo C, e esse corpo B, por ele estar em equilíbrio térmico com o corpo C, o que a lei zero da termodinâmica está me dizendo é que o corpo A vai estar em equilíbrio térmico com o corpo B, tá certo? É isso que ela está me dizendo. Ó, se A está em equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C, isso significa que B está em equilíbrio térmico com A.
E aqui vocês estão vendo que as linhas de fluxo até começaram a parar, porque todos vão estar à mesma temperatura. Então, nesse ponto aqui, que eu deixei aqui a simulação, nesse ponto aqui, todos os corpos estão em equilíbrio térmico, tá certo? Vocês estão vendo que as linhas de fluxo até pararam de se movimentar. Deu para entender a ideia? Eu vou voltar à simulação. A simulação é muito bacana, seria interessante vocês darem uma pensada nela. Aqui, ó, 40 graus, 10 graus e 20 graus. Vocês vão ver que a temperatura desse corpo B ela vai cair muito rápido e depois ela vai começar a subir. Tá certo? Por quê? Porque ele transporta calor para cá e depois vai começar a acontecer o sentido reverso. Olha lá, ela veio aqui, pum, foi para 12, lá, aí agora começa a subir de novo. Quando o calor começa a vir para cá de novo. E isso também tem a ver com uma lei termodinâmica que chama segunda lei termodinâmica. O fluxo de calor do mais quente para o mais frio. Tá certo? Aqui, ó, esse gráfico 2 aqui é o gráfico justamente da temperatura do corpo B. Deu para dar uma sacada na ideia? Depois vocês dão uma pensada nessa simulação aqui para ver se vocês entenderam direitinho. Tá beleza? A simulação eu achei bem interessante, dá para vocês darem uma brincada com ela. Então a ideia da lei zero termodinâmica é, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Se eu pegar esses dois corpos aqui, depois de passar o tempo aqui, se eu pegar o corpo A e colocar em contato com o corpo B, eles vão estar na mesma temperatura. Essa aqui é a ideia, certo? Então, olha só, dois sistemas em equilíbrio térmico possuem a mesma temperatura. Essa aqui é a definição nossa de equilíbrio térmico para essa disciplina aqui. Os sistemas eles podem ter pressões e volumes diferentes, mas suas temperaturas serão iguais. Uma coisa que eu queria salientar é temperatura diferente de sensação térmica. Dois objetos podem estar à mesma temperatura, só que a nossa sensação ao tocar o objeto, ele me dá uma sensação de temperatura diferente. Você pode pensar isso num piso. Se eu tiver um piso de porcelanato, um piso de madeira, eles podem estar à mesma temperatura, só que a sensação térmica é diferente. Por que é diferente? Porque a condução de calor desses dois materiais ela é diferente, tá certo? Mas isso aqui é um negócio que a gente tem que chamar atenção. Temperatura é diferente de sensação térmica. E quando a gente estudar a teoria cinética de gases, a gente vai ver que a temperatura está relacionada à energia cinética média das moléculas no gás, que é justamente esse camarada aqui, ó, tá certo? Deixa eu reiniciar aqui. Se a temperatura é maior, se eu diminuir a temperatura desse lado esquerdo aqui, ó, a velocidade média das moléculas vai diminuir. Se eu aumentar a temperatura, a velocidade média aumenta. A gente vai ver isso quando a gente estudar teoria cinética dos gases, certo? Esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas que eu quis passar essa simulação. Tentei dar uma brincada com essa simulação para vocês entenderem direitinho o que está acontecendo com essa lei zero termodinâmica, beleza? Talvez ficou um pouquinho maior, vocês me desculpem, mas ficou assim, beleza? Um grande abraço, falou!